E agora, como é que vai ser? Eles não querem mais produção de galinha nas nossas casas. Não querem. Não bica o celular, não. Eles não querem mais produção de hortas, nem ovo. E agora, o que é que o povo vai fazer? Porque o mercado de carbono, né, proíbe tudo que a gente... E agora, hein? O mercado de carbono quer proibir tudo, né? Produção de ovos, horta orgânica não pode ter, agricultura caseira, o povo não faz nada, só quer idolatrar Bozo e Naine, políticos. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Quero te cumprimentar. Olá, tudo bem? É hora de um novo encontro. Estamos juntos a partir de agora para o nosso telejornalismo local. Os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência. No ar nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. No Facebook TV Serra Farroupilha. No Instagram, tem o nosso canal no YouTube também. Ainda temos o nosso portal www.tvserra.tv. Ali tem os conteúdos do dia, tem um streaming com a programação 24 horas, então são todas as oportunidades para você acompanhar e prestigiar o que é daqui, o que acontece em Farroupilha e na região. A TV Serra abre os microfones, abre as câmeras para as nossas lideranças e para a comunidade. Por isso que eu digo que é a minha, é a tua, é a nossa TV, a TV da comunidade regional aqui na Serra Gaúcha. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio do Clube Parque das Águas. Clube Parque das Águas e Verão fechou todas. Então tem muitas opções de brinquedos, muitas piscinas para você realmente se divertir, brincar, aproveitar o bom do verão com a família. A criançada vai amar, vai adorar e os adultos vão apreciar também. Então vai lá, aproveita Clube Parque das Águas aqui no município de Farroupilha. Se você é sócio, usufrua. Se não é sócio, associe-se ou então adquira o passaporte para você depois aproveitar inteirinho, por completo, o Clube Parque das Águas em Farroupilha. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha para a nossa entrevista do dia, a Márcia Rohr, depois vai estar conosco também a Silvana da Cunha. Nós vamos falar sobre um assunto que na próxima semana vai movimentar a nossa região. É um assunto um pouco técnico, mas elas estão altamente preparadas para nos colocar e fazer entender o que é esse assunto, o mercado do carbono. Cada vez mais a gente ouve falar nas possibilidades econômicas que o carbono também representa para as diversas matrizes econômicas. Enfim, o carbono presente em diversas áreas, eles prospectam um mercado muito forte no futuro também, mas tem impactos, tudo isso pode ter, com certeza terá impactos. Então nós vamos falar sobre esse assunto que vai ser tema de um grande encontro na próxima semana na cidade de Caxias do Sul, na Câmara de Vereadores, no dia 16 de fevereiro. Por isso quero cumprimentar a Márcia, obrigado por estar aqui nos estúdios, sempre bom te receber, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Leandro, é sempre muito bom estar aqui, obrigada por ter dado essa oportunidade para nós falarmos sobre este evento importante, é sempre uma alegria estar junto aqui em Farroupilha. Nós queremos agradecer por todos os municípios da região que estamos juntos organizando esse evento, que vai acontecer no segundo maior município do nosso estado, né, que é Caxias do Sul, a minha cidade onde eu moro. Então, vamos falar sobre esse assunto, é extremamente importante, Leandro. É um assunto que já está impactando na nossa vida agora, e do que a gente conhece do assunto e do que nós estamos acompanhando vai impactar mais ainda. Então nós precisamos convidar Farroupilha, todo o nosso entorno, Caxias do Sul, todo o estado do Rio Grande do Sul e todo o nosso país, porque também faremos a transmissão do evento, para estarmos juntos na semana que vem ali na Câmara de Vereadores. No dia 16, é isso, né? No dia 16, quinta-feira. A partir das 14 horas? 14 horas. 14 horas. Teremos várias palestras, vários momentos, enfim, quem quer conhecer um pouco mais do assunto, esta é a oportunidade. Mas, Márcia, quando a gente fala no mercado do carbono, o que a gente entende hoje por mercado do carbono? Parece que está tudo muito cru ainda, né? Isso. Sabe, Leandro, que nós agora organizando esse evento, eu tenho minha formação em administração, né? Trabalho com isso, trabalho com agronegócio, então eu tenho um envolvimento bem grande com essa área. E quando a gente ouve falar, e eu tenho escutado falar há muito tempo sobre isso, para nós está bem familiar o assunto. Mas falando agora com as pessoas nos nossos municípios aqui,
E falando com os nossos representantes, é incrível que eles não sabem do que se trata. A imensa maioria tem dito assim para nós: olha, já ouvi falar, sei que os impactos disso para a nossa vida vão ser importantes, ainda não sei quais, mas preciso conhecer mais do assunto. Então, esse tem sido um argumento que para nós tem mostrado a importância desse grupo de cidadãos que nós somos, que é de diversos municípios aqui da Serra e de outros lugares do nosso estado também, que resolvemos trazer esse assunto para a pauta para que a gente possa fazer a discussão. Porque assim, Leandro, você perguntou, né? Como é que isso está impactando para nós? Quem produz arroz, por exemplo, lá na região da fronteira... Soja, milho, já assim, ó, eles já conhecem muito bem desse assunto. Eles já sabem muito bem. A grande agricultura já sabe um pouco mais. Já sabe. As grandes indústrias já sabem disso também, porque já estão envolvidas nisso. E o que nós queremos trazer disso aqui, Leandro, que eu acho que assim, ó, o impacto. Tem uma boa parte de nós, os cidadãos, que tudo que vem de novidade nós temos uma tendência a acolher sem questionar. E aí depois... É novo, é bom. É novo, é bom. E aí já tem segmentos que já tem... Tá, mas só um pouquinho. Tinha sido vendido a ideia para nós que nós iríamos colher tal resultado disso aqui, mas não é o que a gente está verificando na prática. Então esses segmentos estão mostrando para nós que nós precisamos falar desse assunto. Porque o nosso objetivo de estar organizando aqui na Serra este evento, Leandro, é porque, na nossa visão, a produção de alimentos vai ser muito impactada. E aí, nós, como consumidores, precisamos compreender quais serão os impactos disso, o que vai acontecer no nosso dia a dia, e se os nossos irmãos no nosso entorno estão entendendo e estão preparados para essa situação. Porque assim, Leandro, a nossa preocupação é assim, ó. Na Holanda, a Holanda foi usada como um laboratório para esta situação. A Holanda? A Holanda, o país. Como ele é um país relativamente pequeno, certo, ele foi usado como modelo. E aí, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai lembrar que ali entre de julho do ano passado para cá, nós ouvimos muito os produtores rurais da Holanda pegaram os seus tratores e foram para a rua fazer alguns movimentos porque estavam descontentes com a política relacionada com o mercado de carbono. E aí nós aqui no Brasil, só um pouquinho, nós temos que prestar atenção no que está acontecendo lá. Com o Sri Lanka aconteceu a mesma coisa. Com os Estados Unidos, com o Canadá. E aí nós agora, eu tenho conversado com muitos engenheiros agrônomos, eu disse para eles, nós vamos esperar acontecer no Brasil o que os outros lá já aconteceu e que viram que deveriam ter debatido esse assunto antes? E a gente tem que compreender que quem propõe este modelo, isso tudo que está aí, será que ouviu o outro lado? Será que ouviu quem produz, por exemplo, alimentos? O que se fala muito, né, Leandro? Nestes últimos tempos, está se falando muito em fome. Está se falando muito em desabastecimento. Nós temos recorrentes secas no Rio Grande do Sul, ou chuva de pedra, que nem deu a semana passada em Nova Pádua. Então, e algumas semanas aqui em Farroupilha também. E algumas semanas aqui em Farroupilha também, que teve muitas pessoas que se envolveram para ajudar os produtores sobre isso. Sim. Então, assim, ó, já está tendo muitos problemas ambientais. Já está tendo diversas situações que já estão conduzindo para uma redução da produção de alimentos lá na lavoura. O mercado de carbono vai agravar a questão climática? Na nossa opinião, vai. E é isso que os nossos palestrantes vão mostrar. Sim. Eu não sou engenheira agrônoma, então este impacto não sou eu que vou falar, não sou eu que vou apresentar. Mas aí vem o lado bom do evento e é por isso que a gente quer que o farroupilhense, o garibaldense, o caxiense esteja presente conosco na Câmara de Vereadores e quem não puder estar presente, que nos acompanhe pela transmissão que nós vamos fazer, para a gente conseguir entender isso, Leandro. Eu vejo assim, ó, Leandro, nós, como população, de uma forma geral, a gente deixa as coisas acontecerem e depois a gente começa a correr atrás. Deixa o leite derramar e depois chora, não adianta, né? E depois começa a chorar. Então, o que nós vamos fazer com esse evento? É trazer o assunto para discussão. Exatamente, Leandro. E aí vem o Almir Rebelo, que é um produtor rural que já, assim, ele batalha no Código Florestal, ele esteve presente, nos transgênicos ele esteve presente, quando teve a biotecnologia sendo implementada no nosso país, ele esteve presente. Ele é um daqueles produtores rurais, engenheiro agrônomo, que interage com todas as grandes cadeias de grãos, e ele vai mostrar para nós alguns destes testes práticos. Qual é a emissão de CO2, afinal de contas, na raiz da soja? Qual é a emissão de CO2 no caule da soja? Qual é a emissão na folha? Aquilo que está sendo dito pelos ambientalistas, pelo outro ramo que está defendendo, é o que realmente está acontecendo na prática? O que está acontecendo com a cadeia do arroz agora? Nós aqui acabamos só comendo, né? Só chega para nós o saquinho no mercado e a gente diz, tá caro, tá isso, tá aquilo. O arroz é um dos que está sendo extremamente impactado por este novo mercado, por essa nova matriz aí. E o Almir está nesse momento lá em Tupanciretã, ele pegou uma amostra de arroz e ele está fazendo testes.
E na quinta-feira da semana que vem ele vai mostrar para nós aqui em Caxias do Sul qual é, afinal de contas, a emissão que verdadeiramente tem, como é que nós temos que fazer esse movimento. Porque segundo os nossos engenheiros agrônomos, você também vai falar bastante sobre isso, o Luiz Marasca, que é da cadeia da soja, Certo. ele vai mostrar assim, ó, só um pouquinho, nós trabalhamos ali, nós usamos defensivos agrícolas, nós usamos os agroquímicos, nós usamos a água dos rios, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, mas a gente tem um outro lado que a sociedade não conhece. E aí agora, eu como pesquisadora, como professora, estou propondo isso porque o meu papel aqui é como pesquisadora e como professora. Então nós vamos unir as pessoas ali para os produtores poderem mostrar para nós esse outro lado. Nós estamos chamando os vereadores, eu aproveito para convidar os vereadores de Farroupilha, já tem 3 vereadores de Farroupilha que disseram que estarão presentes conosco. Juliano Balgato vai estar lá, né? O Juliano, não sei, ele não respondeu sim. que vai, mas tomara que vá, é importante que ele esteja. Então que eles estejam conosco, porque o que a gente precisa que eles façam? Que eles escutem, porque tramita já na Câmara dos Deputados e no Senado projetos de lei que não tem pensado em nós que consumimos alimentos e naqueles que produzem alimentos. Porque Só pensa no econômico puramente. Exatamente, uma das propostas, a proposta na Holanda era a redução de 50%, no primeiro momento era 60%, 70% da produção agrícola. Tá, mas só um pouquinho. Nós estamos falando que falta alimento. Nós estamos dizendo que tem fome. E a gente quer reduzir a produção? Não sei, tem alguma coisa... Parece que não fecha, né? Não fecha, né, Leandro? Sim. Então o que a gente tem que pensar? Vamos conversar sobre essa emissão. Nós queremos preservar o meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Eu, a Silvana, o Leandro, te conheço, né, Leandro? Nós todos aqui, nós cuidamos da água, nós reutilizamos. O meio ambiente é a nossa terra, é a nossa casa, show de bola. Nós queremos isso sim. Mas a gente vai ter que tomar cuidado para que não seja transformado como vilão a nossa produção de alimentos e depois ali na frente a gente ter concretizado aquela fala da ministra do Meio Ambiente na COP27. O que ela disse? Ela chegou lá na COP27 e ela disse assim, ó, nós temos 120 milhões de brasileiros que passam fome. Aí teve uma... Mentira, não é tudo isso. Aí teve uma parcela que ficou brincando, teve outra parcela que ficou apavorado, e tivemos nós que dissemos, opa, será que aquilo que nós estamos discutindo aqui sobre o mercado de carbono é o que se pretende dali a pouquinho? Será que é o que nós teremos daqui a pouco? Então, assim, Leandro, esse é um tema que a gente quer debater, esse é o assunto que nós precisamos levantar, nós precisamos dos vereadores conosco, porque os vereadores são os nossos representantes no dia a dia. Estamos convidando deputados, infelizmente, Leandro, tem uma lista de deputados aqui que nós entramos em contato até agora, somente o deputado Alceu Moreira, que é deputado federal, que é ali de Osório, tem uma relação, né? Com... Bancada ruralista, né? Somente ele disse assim, ó, vou fazer de tudo para estar com vocês. O resto, Leandro, assim, ó, tá difícil, Leandro. Sim. Que situação. A gente tá convidando, a gente tá mostrando. Me parece, Márcia, claro que eu posso cometer aqui um equívoco, fazer uma comparação que não tenha nada a ver, mas me parece que é algo muito semelhante ao que no passado, quando a gente discutia o alimento transgênico, por exemplo. E o Almir, tá 100% ele esteve ligado com a situação dos transgênicos. Então agora nós estamos novamente, e é exatamente, Leandro, o debate é exatamente esse, é muito parecido, depois que já estava no Brasil é que começaram a discutir, depois é que começou a se falar, depois é que foram levantados alguns assuntos. Aí, ó, seria muito importante, eu tenho formação em educação física e em administração. Então o que eu estou fazendo? Eu tenho relação com os cursos da área da saúde. Aí eu estou convidando, hoje de manhã, por exemplo, eu convidei diversos amigos da nutrição para estarem presentes conosco. Porque vai impactar na nossa nutrição, vai impactar na nossa alimentação. Como seria importante que nós estivéssemos com médicos junto conosco? Porque nós precisamos... A questão da saúde, né? A questão da saúde, porque assim, se vai faltar alimento, nós precisamos saber como é que vão ser substituídos. Porque no Canadá, por exemplo, Leandro, o grande conflito que deu com os canadenses foi assim. Eles começaram a perceber que aquele alimento que vai faltar, a carne bovina que vai faltar, o arroz que vai faltar, o milho que vai faltar, o trigo que está faltando, inclusive por causa do conflito... Viria alguma coisa similar no carbono. Viria alguma coisa similar, por exemplo, o grilo. Por exemplo, leite de barata. Leite de barata? Exato. Tem divulgações, é isso que assim, ó, o público do dia a dia vai ter que começar a pensar nisso. Tem várias manchetes sendo divulgadas pelos mesmos que estão sugerindo o mercado de carbono que o leite de barata tem 3 vezes mais proteína que o leite da nossa vaquinha Jersey. Ou qualquer outra vaquinha holandesa, enfim, qualquer outra vaquinha. E está sendo sugerido que o nosso churrasquinho, que tal se a gente fizesse um churrasquinho de grilo? Que tal se a gente fizesse um churrasquinho com carne produzida em laboratório a partir da proteína de... Entendeu, né? Sim. Então é isso. E aí por isso que no Canadá teve um conflito grande,
E os produtores foram lá e botaram fogo em um grande armazém que estava sendo construído para substituir ou para apresentar novos produtos para uma nova linha nutritiva, que não mais o teu trigo, Sim. o teu milho e o teu leite. Você acaba alçando uma nova linha de produtos, uma nova linha de alimentação e as pessoas, é novo, é o que eu disse, desculpe o termo, vou repetir novamente, é novo, é bom, eu quero provar. Talvez sim, talvez não. Então, só para a gente concluir, depois eu quero abrir espaço para a Silvana também, acho que é interessante, é muito interessante porque o objetivo é clarear o assunto. Não se está dizendo aqui que tem que ser a favor e nem contra, mas que as pessoas primeiro sejam dotadas do conhecimento para depois tomarem o seu posicionamento. Cada um é livre, se eu quiser ser a favor, você é a favor, se eu quiser ser contra, você é contra, bem tranquilo. Mas eu tenho que conhecer, eu não posso ser contra, ser a favor sem conhecer, né? Exatamente, é aquilo que nós temos conversado, Leandro. A gente disse assim, e o Almir tem feito muita palestra, o Almir é de Tupanciretã, um dos palestrantes que estará conosco, o outro palestrante é o Luiz Marasca Fux, ele é de Giruá, e o terceiro palestrante é advogado e produtor rural da linha da carne, é do Paraná, é de Londrina, esse vai estar conosco online. Então assim, o Almir disse assim, se nós tivermos famílias que queiram comer gafanhoto, ok, come. Nós queremos a liberdade, não tem problema, quem quiser comer gafanhoto pode Eu comer. não quero, Eu não quero. Eu não. E eu quero continuar tomando leite das minhas vacas. Sim. Eu não quero tomar leite de barata. Então é exatamente isso, Leandro. A proposta do evento para todo o estado do Rio Grande do Sul vai ter vereador de Selbac, que deve estar presente. E é um evento conosco. aberto à comunidade, não tem necessidade de inscrição, é só chegar e participar? Isso, só chegar na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, para quem não sabe, é no lado da Prefeitura Municipal, na rua Alfredo Chaves, né, Leandro? É bem fácil o acesso. Vai ser no plenário da Câmara. Nós estamos, não precisa fazer inscrição, não tem necessidade de inscrição. A gente quer que seja lotado o plenário, tomara que seja lotado, tomara que venha pessoas, nós aqui, cidadãos comuns, tomara que vá todos os professores dos cursos de agronomia da nossa região, os estudantes de agronomia, de veterinária. A área da medicina, né? A área da medicina, a área da nutrição. Importante, muito importante. Sim. Nós que consumimos alimentos, quem produz alimentos, aqui Farroupilha, né? Quanta produção agrícola que tem, Carlos Barbosa, Garibaldi, né? Nós estamos aqui com uma lista de municípios, convidamos ontem o prefeito de Cotiporã, convidamos o prefeito de Gramado, convidamos toda a nossa região está convidada. Olha que interessante. IP, deve vir uma caravana de IP participar, Nova Petrópolis vem participar. Então, assim, a nossa intenção é que todo o raio de entorno de Caxias do Sul esteja presente e aqueles, Leandro, que não puderem estar presentes, nós vamos fazer uma transmissão. Vai ser pelo YouTube e é no meu perfil. E o meu perfil é o meu nome, que inclusive você vai divulgar certo, aqui, né? Certo. Então... Fica bem tranquilo, né? Claro, quem puder ir, melhor, mas é bom que a gente acompanhe, né? Porque eu também estou um pouco preocupado com as novas opções gastronômicas que estão surgindo. Tem muito alimento novo. Gente, cada vez mais eu ouço os profissionais da área da medicina falando da alimentação saudável. É saudável tudo isso? Saudável economicamente falando? Talvez sim. Saudável do ponto de vista de alimentação nutritiva? Esta é a grande interrogação. Eu não sou um especialista na área. Márcio, obrigado pela tua presença. Até bom evento em Caxias do Sul. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada por esse espaço. Muito obrigada a todas as pessoas. E eu faço um último convite aqui. Todos da nossa região estejam conosco dia 16, quinta-feira, às 14 horas em Caxias do Sul. Vamos juntos debater esse evento, esse assunto. Vamos colocar a nossa visão, né? Sim. A gente colocou no título, né? A visão de quem produz e de quem consome. Vamos debater e aí juntos a gente decide o nosso futuro. Muito obrigada. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja em mais essa situação importante. Com certeza. Obrigado, Márcia Rohr, que faz parte desse grupo que organiza, então, esse momento de discussão, de aprofundamento do conhecimento do que é o chamado mercado do carbono. Nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida, a Silvana da Cunha também vai estar com a gente falando um pouco mais dos impactos. Ela vai pensar alguma coisa de impactos que o mercado do carbono poderá trazer para a nossa vida. A gente volta em seguida. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha no segmento do telejornalismo local, o segmento de entrevista com a nossa entrevista do dia, que tem o patrocínio do Clube Parque das Águas. E você fechou todas para o verão, vai no Clube Parque das Águas, aproveita porque realmente tem muitas opções para você curtir o bom do verão. E agora a nossa convidada, então, a Silvana da Cunha, ela também faz parte desse grupo de lideranças e pessoas da comunidade da Serra que está organizando esse encontro para falar sobre o mercado do carbono. As pessoas precisam ter a informação num mundo em que a informação parece que é tão rápida, ela ainda talvez não chega em alguns segmentos, ela é distorcida, então temos que trabalhar pela boa informação. E quando se fala na questão do mercado do carbono, eu quero deixar claro aqui que talvez não seja contra as tecnologias que o carbono permite, por exemplo, na produção de diversos materiais para o dia a dia, mas o que chama a atenção, que preocupa num primeiro momento, é esse impacto que o carbono pode trazer na área da alimentação
e na área ambiental. Silvana, prazer te receber aqui, bem-vinda, tudo bem? Prazer, obrigada pelo convite e espero poder ajudar e esclarecer alguma coisa e também fazer com que as pessoas pensem mais a respeito do que é isso, né? Porque assim, o que eu percebo, o que eu aprendi ao longo da minha vida, quando eu me envolvi com a agricultura, né? Eu me envolvi com a agricultura orgânica e a partir dali eu comecei a então perceber uma série de coisas que até então, para mim, que vivia na cidade, eram coisas que parecia tudo ok, tudo normal, tudo legal, né? Então, assim, as coisas são vendidas sempre para nós com uma roupagem muito bonita. A ideia sempre, ela é muito bonita, né? O novo, o moderno, da hora. Exato, aquilo que vai fazer bem para todo mundo, né? Porque o mundo verde, nós estamos lutando por um mundo melhor, né? Então, sempre é vendida uma ideia boa. Mas, na verdade, por detrás, o resultado daquilo que foi vendido não é exatamente aquilo que foi proposto no início. E eu estava lembrando esses dias, há muitos anos atrás, as pessoas de mais idade vão se lembrar disso, existia uma produção de trigo, por exemplo, aqui na região, né? E aí, em um determinado momento, foi proibido o teu moinho em casa. Então, os produtores do trigo já não podiam mais moer o seu trigo, tinham que levar toda a produção para o moinho regional ali, né? Então, ali já se começou a modificar toda uma cultura alimentar e de produção que estava estabelecida, né? Então, foi vendido na época uma boa ideia, mas na verdade impactou demais e profundamente na produção do pequeno agricultor, que é o que eu venho aqui colocar, porque nós já falamos aqui sobre o agronegócio, sobre os grandes produtores, mas eu acho que esse mercado, essa proposta do mercado de carbono vai impactar demais também no pequeno agricultor. Na nossa chamada agricultura, nossa agricultura familiar, né? Exato. Na nossa região ela tem uma característica muito forte da agricultura menor, mas da agricultura de subsistência familiar, é isso. Esse era o termo que eu queria buscar. Exato. Então, esse pequeno agricultor, que muita gente não sabe, são eles que abastecem o mercado da cidade, os pequenos mercados, as feiras e tudo mais. Esse pessoal vai ser muito impactado também com esse mercado, com essas novas propostas aí que estão para fazer. Porque se pretende também restringir a produção, por exemplo, em alguns países já estão buscando, pedindo que as pessoas façam um cadastramento da sua horta caseira. Né? Por que será que eles estão pedindo para tu cadastrar a tua horta caseira? Por quê? É essa pergunta que a gente tem que se fazer, né? Então, eu também tive uma época fazendo feira na produção orgânica, e aí me deparei também com uma outra dificuldade que está sendo colocada há muito tempo, uma regulamentação sanitária para toda a produção caseira, né, a colonial. Então, o queijo, as chimias, aquela produção mesmo caseira que se tinha antigamente, que agora já não é mais possível. Tu não pode mais comercializar aquilo que tu faz, a não ser que tu construa uma agroindústria dentro da tua propriedade. Aí a gente vê que vem um rolo compressor, né, a questão da industrialização. Agora é tudo, não, tem que consumir o industrializado, esse é melhor, né? Exato. E então, esse é o apelo, é o mote da área econômica, comercial, né? Então, dificulta muito a produção do pequeno agricultor, porque ele se vê... Se não quase inviabiliza, Silvana. Exatamente, que é o que a gente está vendo hoje em dia, o êxodo, né, rural. Então, nós estamos vendo os antigos, que ainda estão na agricultura, estão desistindo praticamente. E quando passar esta leva de antigos? E aí, né? Então, está vindo uma nova safra de pessoas vindo da cidade, essa migração aí, mas que não tem a cultura da produção, que não sabem, não conhecem a produção, e vem cheio de ideias modernas de ecologia, de defender o meio ambiente. Sim, claro, nós temos que ter consciência e lidar com todas as situações de preservação do meio ambiente e de produção de alimento também. Então, é toda uma cadeia, né, todo um sistema que está sendo modificado, está sendo abalado, e a gente tem que ter um olho muito cuidadoso e atento para não cair em armadilhas, porque o que pode parecer bom num primeiro momento,
em um outro momento vai nos levar para uma questão que talvez não seja o ideal. O que é bom agora pode nos comprometer lá na frente, vai nos amarrar. Vai nos amarrar, com certeza. Se a gente não tiver uma visão de futuro dessas propostas que estão sendo feitas, a gente vai fatalmente chegar num momento em que nós vamos estar num mato sem cachorro. Daria para a gente dizer, talvez, Silvana, de que o mercado do carbono, da forma como ele vem, pelo relato também que a Márcia colocou anteriormente do mundo, né, os problemas no Canadá e em outros países também, da forma como ele vem para nós aqui, talvez nos atingiria em cheio, talvez até inviabilizando, acabando com a agricultura, a nossa agricultura familiar? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente já vê isso, esse fomento sendo destruído, né? Sendo transformado em outras coisas. E eu me miro no que a gente está vendo lá fora, de pessoas sendo proibidas de ter uma horta em casa, de criar galinha, né, de ter o seu animalzinho ali no pasto, uma pequena produção, né? Então, esses produtores aí que produzem leite, por exemplo, que vendem para a cooperativa, eles recebem um mínimo daquilo ali e eles estão sendo desestimulados nessa produção. Estão desestimulados porque eles praticamente, alguns pagam para produzir, porque eles não existe mais o retorno, não tem a compensação do teu trabalho, né? Então, com certeza, isso aí vai chegar um momento em que vão começar com regras tantas de cultivo e de tipo de adubo que tu pode usar, o que tu não pode usar, e vai inviabilizar de uma forma assim... Sim. Brutal. Até porque a gente sabe que o país começa a criar toda uma espécie de um arcabouço jurídico para esse tema. Exato. Então, é o momento em que a gente tem que se conhecer mais, se apropriar do conhecimento dessa informação e, se for o caso, aí vai de cada um se posicionar contra, antes que, volto a dizer, vou usar o termo, o arcabouço jurídico seja formatado, que depois que ele está criado, para derrubar ele é mais complicado. Exatamente, a gente acaba abrindo brechas, deixando a coisa chegar num ponto que depois não tem mais como retroceder. Não mais, né? Eu já ouvi comentários, não sei se é verdade, de gente que já está criando gafanhoto, né? Que já estão criando esses animais para produção. Deixa eu fazer uma brincadeira, faz o quê? Uns 2 anos, acredito, né? Não me recordo o tempo, teve uma época que veio uma nuvem de gafanhotos da Argentina. Será que é? Sim, aí eu pergunto, digo assim, no caso de um acidente, digamos que aconteça um acidente, né? Uma criação dessas, haja uma fuga, ou enfim, um temporal, destruiu, não sei o quê, e espalha. Será que isso não vai, em algum momento, criar alguns outros problemas que nós não temos agora? Né? Porque o ser humano, frequentemente, ele interfere na natureza sem medir exatamente as consequências, né, dessa natureza. Então, nós vemos desastres ecológicos gigantescos por todo lado. Vide o caso do terremoto aí, né? E agora? Depois? Sim. Qual é a solução? Se né, faz as coisas sem medir a consequência daquilo que nós estamos fazendo. Então, isso é muito importante a gente ter consciência de que precisamos, sim, cuidar do meio ambiente, mas nós não queremos ser nós o carbono a ser eliminado do mundo. Porque nós somos consumidores. Sim, com certeza. Silvana, quero te deixar a palavra final, 1, 2 minutos, algo mais que tu gostarias de acrescentar? Te agradeço pela oportunidade também. Claro que a gente navegou aqui só por cima da questão do tema, mas é para despertar a atenção e fazer com que você que está nos acompanhando, que tiver interesse, vá até Caxias do Sul na quinta-feira, dia 16 de fevereiro, a partir das 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores em Caxias do Sul. Aí sim, lá teremos especialistas que vão estar colocando com bastante propriedade tudo que é essa questão do mercado do carbono e os impactos que ele pode trazer para a nossa vida. Obrigado pela presença. Obrigada. Então fica aqui o convite, eu peço que todos vão, porque é de interesse geral da população. Isso não é uma coisa que afeta só o agricultor ou só o vereador, a população em geral. Todos nós vamos ser duramente impactados e a gente precisa ter parâmetros para entender o que essas novas regras vão como essas regras vão nos impactar daqui para frente. Então, sabendo disso, a gente vai ouvir e poder avaliar com maior assertividade tudo que está sendo proposto aí, que
É sério. Com certeza. Obrigado, Silvana. Tá, bom obrigada. evento. Obrigado a Silvana da Cunha, que faz parte do grupo que organiza esse momento de ampliação do conhecimento do que é o mercado do carbono. Obrigado também a Márcia Rohr, que esteve com a gente no primeiro momento. Tá feito o convite. Gente, parece que não é importante. Mercado do carbono. Eu vou usar uma coisa muito simples, né? O meu primeiro conceito de carbono foi lá na época, eu sou do século passado, tá? Lá da época em que eu estudava, a Márcia vai lembrar disso também, não tinha, né? Então tinha aquela folha de carbono, que é uma película que se coloca aí e você escrevia embaixo, aparecia. É uma das questões do carbono. Tem muito mais. Hoje o carbono está muito presente em diversos materiais que a gente utiliza no dia a dia, na área plástica, por aí afora. Enfim, ele é composição também. Agora, na alimentação, uma interrogação, né? Vamos conhecer um pouco mais. Ficamos por aqui, um forte abraço. A gente volta na próxima, volta amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia. Todas as informações que você vai ver nesse vídeo vai estar na descrição. O primeiro link é esse mesmo vídeo que você vai ver. Vão lá nesse canal, o vídeo tem 10 minutos, se inscrevam nesse canal. É esse canal que está trazendo esse assunto que você vai ver nesse vídeo. Vai ter mais links abaixo falando desse assunto trágico. Aproveitem e se inscrevam nesse canal que vai estar esse vídeo, vai estar na descrição e comentário. Se inscreva no meu também e compartilhe essa live. Ative o sininho de notificação. Clica em todos, clica mais uma vez, vai aparecer lá, você receberá notificações. Compartilha, curte, porque no dia 2 de maio foi aprovado isso aí contra o povo. E está na hora do povo abrir os olhos, porque esse assunto e o que foi aprovado, que nós alertamos, aconteceu. E esse assunto é o mais importante de todos. E no canal que você está sendo indicado, o outro, vai estar o link da medida provisória, a mesma que ela vai ler aí, vai estar no canal dela, o link da medida provisória 1151/2022, aprovado dia 2. E virou um projeto de lei, já está aprovado. Ou o povo acorda, ou fica calado, ou vai passar fome. A fome através do mercado de carbono, que tanta gente alertou, que vai fazer você comer inseto e vai tirar o teu alimento. Através desse PL que aprovaram dia 2, porque dia 1º de maio, o povo foi se iludir com os políticos, né? Então está proibido a produção de alimentos no Brasil, através do PL da medida provisória 1151 de 2022. Que maravilha, né? E o pessoal não se atentou para isso, não nos ajudou, não compartilhou nossas informações e alertamos. Lá no canal Márcia Rohr, né, que está mais alertando, sejam bem-vindos ao mercado de crédito de carbono que vai fazer você comer inseto e passar fome, apoiado por praticamente todos os políticos, de direita e de esquerda. E os bolsotrouxas, as petralhas foram para as ruas e dia 2 foi aprovado e a gente alertando aqui. Eles foram para as ruas não para fazer o correto contra a Agenda 2030, né? Foram para as ruas para idolatrar político, tudo errado, tá tudo errado no Brasil, inclusive os bolsonaristas, né? Que não querem lutar contra o sistema. Diz que são patriotas. Patriota é uma merda. Patriota sou eu, Márcia Rohr, entre outros. É por isso que a esquerda só vive dando um chute no traseiro de vocês. Porque vocês não querem ajudar os verdadeiros patriotas que estão divulgando esses assuntos. Inclusive, youtubers, né? Canais de youtubers de direita que só idolatram o mito, mas não se informam da verdade, nem lutam de verdade. Até que informados eles são, né? Eles só não querem porque idolatram o mito. Só não querem lutar, reagir porque idolatram o mito. Vai tudo pro buraco. Quero ver se o mito vai resolver esse problema aí da fome que vai vir, né? A fome, que vai ser proibido o cultivo de alimentos no Brasil, através desse mercado de crédito de carbono. Então o vídeo do canal Márcia Rohr, se inscrevam lá, por favor, tá tudo na descrição, os links, e se atentem para esse assunto do mercado de carbono. Acho que vocês não me entenderam. O PL já foi aprovado, que vai proibir a produção de alimentos no Brasil. Entenderam? Que vai vir fome, que todos os políticos estão envolvidos nisso. Correção. O que foi aprovado foi a medida provisória 1151 de 2022 e não o projeto de lei, ok? Mas como eu já fiz muitos vídeos, vai ficar assim. Os próximos serão agora falando o correto. O meu erro foi mais uma questão de falta de atenção, né? Também PL, MP, é cada sigla que às vezes confunde a gente. E como somos poucos, né, que estamos alertando isso, a carga é grande e as pessoas não alertam, os youtubers, né? A gente erra. Mas enfim, o perigo tá aí. Medida provisória foi aprovada para vir um projeto de lei e depois o pior, né? Quando foi divulgado que aconteceria uma manifestação no Brasil no dia 1º de maio, que o povo voltaria para a rua no Brasil no dia 1º de maio, nós dissemos, este será o teste do sistema para compreender quantas pessoas no Brasil ainda seguem iludidas, seguem sendo distraídas, para que eles, o sistema, avancem com o projeto todo. Esta manifestação, se tivesse sido convocada para combater o sistema, para combater a agenda de destruição da humanidade, aí sim ela faria sentido. Mas nesse formato que ela foi feita,
Só os ingênuos é que acreditam que essa manifestação é pela liberdade. Bom, basta ver as pessoas que estavam nos caminhões da liberdade. Vejam o que este povo tem feito até agora. Vejam o que é que esta gente tem feito. Olha só, era óbvio. O sistema compreendeu que a massa que segue iludida, sem noção, sem entendimento, é grande. E aí eles avançaram. Isso era previsto. Nesta terça-feira, dia 2 de maio, assim que abrem os trabalhos do Senado Federal, eis que esse povo que foi para a rua na segunda deu aval para que eles aprovassem o projeto de destruição do nosso país e de nós todos. Senado aprova medida provisória que libera o mercado de carbono em florestas públicas na gestão da iniciativa privada. O plenário aprovou a medida provisória 1151 de 2022, que altera a lei de concessão de florestas públicas. Entre os destaques está a permissão para o comércio do crédito de carbono, ou seja, eles vão usar as florestas brasileiras, eles vão usar os nossos recursos, os recursos do nosso país, para entregar o nosso país para outros países que fazem o tal do devastamento do meio ambiente. E aí, em contrapartida, nós aqui não podemos produzir. Nós aqui temos que deixar de plantar alimentos para alimentar nós, os brasileiros, e alimentar o mundo todo, que é o que acontece, porque estes miseráveis, estes mortos de fome, gananciosos, eles querem usar as florestas brasileiras para compensar a emissão dos gases poluidores de outros países do mundo. Prestem atenção. É isso que está em jogo. O senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, citou que um projeto de sua autoria vai regulamentar esse mercado, que poderá movimentar até 100 bilhões de dólares para o Brasil, com o reflorestamento e a preservação das florestas. Já o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, quer incluir nessa proposta a possibilidade de comercialização de crédito de carbono nas áreas de manejo das florestas indígenas. Ou seja, está bem claro. Primeiro, os dois polos, e segundo, eles fazendo aquilo que a gente está cansado de alertar. Este é o grande problema que afeta o Brasil e o mundo. É por isso que a gente diz que não adianta esses deputadinhos que vivem falando em CPI, CPMI, sendo que está aqui o problema. É esse o problema. É isso que eu vou ler mais da matéria. O Senado aprova a medida provisória que libera a comercialização dos créditos de carbono nas florestas públicas geridas pela iniciativa privada. Mas a regulamentação do mercado de carbono ainda depende de aprovação de um projeto. Senadores discutem diversas propostas para estimular o reflorestamento com retorno financeiro. Olha só, é aquilo que eu falei. Eles vão impedir nós de produzir alimentos no Brasil para usar o reflorestamento nosso para vender para aqueles países que já desmataram. Aí lá esses países já estão impedidos de produzir, porque lá a Agenda 2030, lá o ESG já avançou. Lá o povo já não entendeu. Então o Brasil está sendo a última etapa. É por isso que é importante que o povo saia dessa ilusão. É por isso que eu peço, mandem essa notícia para todos esses políticos que não têm noção no nosso país. A medida provisória 1151 de 2022 altera a lei que trata da concessão de florestas públicas com destaque para a exploração, olha o termo, de produtos e serviços florestais não madeireiros, desde que realizada na unidade de manejo florestal. O projeto permite o acesso dos detentores da concessão do patrimônio genético ou conhecimento tradicional para fins de preservação, pesquisa, desenvolvimento e bioprospecção ou exploração de fontes naturais de pequenas moléculas. Ou seja, eles vão explorar a Amazônia, eles vão usar os recursos naturais do nosso país. Eles vão impedir. Se eles aprovarem nos projetos, essa aqui nós já perdemos. Nós perdemos. Então é por isso que nós estamos há muito tempo batalhando para não aprovar os projetos de lei, tanto na Câmara quanto no Senado. Se eles aprovarem os projetos na Câmara e no Senado, aí o que vai acontecer? Nós seremos impedidos de produzir alimentos para eles, esses gananciosos, venderem as nossas florestas
para aqueles que já destruíram, e principalmente, tá aqui, ó, para explorarem outros recursos. Olha só, olha a sequência, como é a Agenda 2030 de cima a baixo. É preciso tratar das reservas ambientais, das terras indígenas, olha aqui, ó, das terras indígenas, das terras quilombolas. É preciso tratar de uma forma mais abrangente o tema. Agora, esta semana, o presidente Luiz Inácio autorizou aqui no Rio Grande do Sul que não sei quantos indígenas vão poder usar a propriedade de mais de 300 produtores rurais. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui aonde a gente vive. O presidente Luiz Inácio disse: retirem os produtores de alimento, retirem as pessoas que são donos dessas terras e coloquem aqui os indígenas. Vocês estão entendendo o perigo do que nós estamos vivendo? O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, considera essencial a regulamentação do mercado de carbono, que deverá incluir também áreas privadas de manejo e reserva indígena. Vocês entenderam agora? As nossas terras, você aí, pequeno produtor, tu aí, o meu irmãozinho, aqui do entorno de Passo Fundo, eu não lembro agora qual é que é o município, vocês que estão perdendo as terras de vocês, é porque os deputados federais aprovaram a medida provisória 1151 no dia 30 de março. E ontem, dia 2 de maio, os senadores fecharam o nosso caixão, aprovaram no Senado. Então os senadores e os deputados federais do nosso país, eles não servem ao povo brasileiro, eles não representam o povo brasileiro. Os políticos brasileiros servem a interesses escusos. Os políticos brasileiros servem a interesses de fora do nosso país. Por favor, vocês estão sendo enganados. Nessa segunda-feira vocês foram iludidos. Nessa segunda-feira vocês foram usados. Eles distraíram vocês para eles aprovarem um projeto que vai fazer nós sermos impedidos de produzir o nosso próprio alimento. É isso que está acontecendo. Então, por favor, parem. Pensem. O município de Cruz Alta está lá dizendo que vai ser o primeiro município gaúcho a aprovar a Agenda 2030. Se isso acontecer, se nós permitirmos, nós estamos entregando Cruz Alta, nós estamos entregando o Rio Grande do Sul, nós estamos entregando o Brasil. Parem de ser bobo, parem de ser feito de palhaço e vamos lutar pelo nosso país. A notícia de hoje não é isso aqui. A notícia de hoje é o cartãozinho de vacina do outro distraído lá. Ei, chega, vamos junto. Agenda 2030, não.